Olá, amigos da Loteca. Vamos à análise do concurso da Loteca 790 para 10 e 11 de março de 2018, sábado e domingo. Palpites, dicas e muitas informações. Como costumo dizer sempre, a gente coloca mais informações para que vocês possam fazer os palpites de vocês, possam fazer os jogos de vocês. Porém, a gente também coloca um palpite para aqueles que não quiserem perder tempo analisando, pode usar o nosso palpite aqui, ok? Começamos mostrando aqui o resultado do 789. Eu até achava que não teria ganhadores, né? Porque com a derrota do Curitiba em casa, né? Aquele jogo ali, eu achava até que não ia ter ganhador, mas teve 4 apostadores e deu 147 mil para cada um, uma boa bolada, né? Então, não temos prêmio acumulado e vamos agora para o resultado do 790 para análise, né? E aí nós mostramos os jogos, 790 para os dias 10 e 11 de março de 2018. Esse jogo aqui do Madureira com o Vasco da Gama, o local ainda vai ser definido. O campo do Madureira não tem condições de jogo e nós não sabemos, provavelmente esse jogo será no Rio de Janeiro. No mais, tudo ok, né? E mais, como sempre, 4 jogos aqui europeus, campeonato inglês, espanhol, italiano e francês, e o resto campeonato, são campeonatos regionais. O que a gente destaca nesse concurso 790 é que tem na semana, no meio da semana seguinte, tem vários jogos aí pela Libertadores e pela Copa do Brasil. Então é possível que alguns times poupem jogadores. Nós vamos dizer aqui quais são os times. Não tem nada confirmado, porque geralmente eles só dão essa informação já para sexta-feira. Quem quiser esperar até a sexta-feira para fazer seu jogo, dá uma esperadinha e vê o que é que esses times vão fazer. Mas o esperado é que eles poupem alguns jogadores para esses jogos aí da Libertadores e da Copa do Brasil. Mas nós vamos mostrar quais são esses jogos, e se vocês quiserem esperar, vocês podem. Pronto. E aqui nós começamos com o jogo 1, Internacional e Grêmio. Esse asteriscozinho que a gente coloca aqui é justamente para mostrar que esse time vai jogar no meio de semana seguinte, né? Por exemplo, esse jogo aqui é no domingo, mas no meio da semana o Inter vai jogar pela Copa do Brasil com o Cianorte. Só que no primeiro jogo, o Inter jogou em casa e ganhou de 2-0. E aí no dia 14 tem um jogo de volta, mas eu acredito que talvez não poupe jogadores, porque ele não deve ter muita dificuldade de ganhar esse jogo, ou pelo menos empatar, já que lá só precisa de um empate. E aí, de qualquer forma, como o Grêmio não está numa colocação muito boa, a gente colocou um empate nesse jogo, coluna do meio seco. Jogo 2, Joinville e Chapecoense. Esse jogo, apesar da Chapecoense estar numa posição melhor do que o Joinville, mas o Joinville jogando em casa, a gente está apostando aí no empate também. Mais um empate aí nesse jogo 2, empate seco. No jogo 3, Atlético e Goiás. O mando de campo é do Atlético, mas o jogo é no Serra Dourada. Só que o Goiás também tem um jogo no meio da semana pela Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Goiás ganhou do Curitiba de 1-0 e deve fazer tudo para conseguir pelo menos um empate nesse jogo de volta. E acreditamos aqui que o Goiás deverá entrar com um time misto, poupar alguns titulares. Então é bom vocês conferirem aí, se quiserem esperar a sexta-feira aí para ver se eles vão poupar alguns jogadores. De qualquer forma, eu estou considerando que isso deve acontecer e estou considerando, colocando aqui, coluna 1, vitória do Atlético. No jogo 4, Volta Redonda e Botafogo. Nesse jogo aqui, apesar do mando de campo ser do Volta Redonda, mas pela campanha do Volta Redonda e a colocação no campeonato, eu acho que aí não tem muita dúvida, a gente está colocando coluna 2 Botafogo nesse jogo 4. Jogo 5, Ituano e Palmeiras. A diferença de pontos é de apenas 3 do Ituano para o Palmeiras. O Ituano joga em casa. Palmeiras não anda bem, perdeu aí, inclusive ontem para, não lembro agora qual foi o time, mas perdeu para um time pequeno aí de São Paulo e está começando aí a uma descida aí na ladeira. Se você olhar aqui os últimos resultados não estão lá muito bons. E nesse jogo 5 aí eu estou apostando aí numa zebrinha e colocando o Ituano. Quem quiser fazer um jogo um pouquinho mais caro, eu sugiro botar um duplo aberto aí e colocar coluna 1 e coluna 2 Palmeiras. Mas eu estou deixando no meu palpite aqui esse jogo 5 a coluna 1. Jogo 6, Botafogo de São Paulo e Corinthians. Esse é um outro jogo que, em princípio, o Corinthians poderia ser favorito, mesmo jogando fora, embora que a diferença de pontos é apenas de 2. Né? O Corinthians
é o primeiro do grupo A e o Botafogo é o segundo do grupo D. Porém, o Corinthians tem um jogo no dia 14 contra o Desportivo Lara da Venezuela. E no primeiro jogo com os Milionários, o Corinthians empatou fora de casa de 0-0. E, portanto, aqui eu estou também apostando na vitória do Botafogo. Estou colocando coluna 1 desse jogo 6, que eu acho que o Corinthians deve poupar jogadores nessa partida. E o Botafogo é um time bem arrumado, por isso nós estamos botando coluna 1 nesse jogo 6. Jogo 7, Figueirense e Avaí. O Figueirense está melhor, tem um mando de campo, mas ambos aí também têm jogos no meio da semana pela Copa do Brasil. Então o Figueirense, por exemplo, no primeiro jogo perdeu em casa para o Atlético Mineiro, vai jogar fora, vai tentar se recuperar. O Avaí, por sua vez, no primeiro jogo ganhou fora para o Fluminense, joga o segundo jogo em casa. Então estou achando que tanto um quanto o outro aí deve entrar com um time misto. E o mais provável aí nesse jogo 7 é a coluna do meio. Então nós estamos colocando empate seco nesse jogo 7. No jogo 8, Macaé e Flamengo. O Macaé é realmente uma situação complicada aí no seu grupo, que é o grupo C, está em quinto. O Flamengo está em primeiro no grupo B. Só que o detalhe aqui é que o Flamengo tem um jogo pela Libertadores, né? O primeiro jogo do Flamengo em casa não foi um bom resultado, ele empatou de 2-2 com o River Plate. E esse jogo agora é com o Emelec do Equador no meio de semana, logo a seguir, fora. Então a gente acha que provavelmente o Flamengo aí vai poupar jogadores, mas mesmo assim acredito que o Macaé não deve ganhar do Flamengo. Ele não, com esse time, não acredito que ele ganhe do Flamengo. Então nesse jogo a gente colocou, nesse jogo 8, colocou vitória do Flamengo, mas também colocamos um empate, porque pelo fato do Flamengo jogar com um time misto. Embora que mesmo com um time misto o Flamengo tem chance de ganhar do Macaé. Mas assim mesmo assim a gente colocou um duplo aqui, é o nosso primeiro duplo. No jogo 9, Madureira e Vasco, uma situação parecida. Madureira não está bem, o Vasco está numa situação bem mais privilegiada. Madureira tem um mando de campo, mas não está definido ainda onde vai ser. Provavelmente esse jogo vai ser no Rio de Janeiro, porque o campo do Madureira não tem condições de jogo. E nesse jogo, como o Vasco também tem jogo pela Libertadores, que é o seu primeiro jogo, com a Universidade do Chile, o jogo em casa, nós acreditamos também que o Vasco deverá poupar jogadores. E por isso que nesse jogo 9, apesar da gente estar colocando a vitória do Vasco, mas mesmo assim está botando um empate também. Pode ser que o Vasco entre aí com o time reserva, mesmo o Madureira não estando em boas condições, a gente está colocando coluna do meio e coluna 2 nesse jogo. No jogo 10, Vila Nova e América. Nesse jogo 10, apesar do Vila Nova jogar em casa, o América, embora nesses últimos resultados o América não tenha tido 2 derrotas aqui, mas mesmo assim nós acreditamos que o América vence esse jogo. E no jogo 10 nós estamos colocando coluna 2. No jogo 11 nós já entramos nos jogos europeus. Então, o campeonato inglês, jogo 11, Arsenal e Watford. Pela pontuação, o Arsenal está uma colocação bem melhor, está com 45 contra 36 do Watford. E o fato do Arsenal jogar em casa, nesse jogo 11 a gente está colocando um empate seco. Quem tiver um pouquinho mais de dinheiro pode arriscar um duplo aí, marcar a coluna 1 também, nesse jogo 11. O jogo 12 é do Campeonato Espanhol, Las Palmas e Vila Real. E nesse jogo aqui, o Vila Real está bem melhor em termos de colocação no campeonato, mas nesses últimos 5 resultados aqui ele não vem muito bem. Por conta disso e pelo fato do Las Palmas estar jogando em casa, a gente está colocando aqui também o nosso terceiro duplo aqui. Estamos colocando vitória do Villarreal e empate nesse jogo 12. Jogo 13, Inter de Milão e Napoli. Nesse jogo aqui, apesar da boa colocação do Nápoles no campeonato, a gente está colocando aqui um duplo nesse jogo. Está colocando empate e a vitória da Inter, que está jogando em casa. Da colocação na tabela, mas mesmo assim a gente está colocando a vitória da Inter de Milão e um empate. Né? Lembrando que se a gente observar aqui, o Nápoles tem 69 pontos, a Inter tem 51, mas a Inter tem um jogo a menos. A Inter está na rodada 26. Portanto, a gente está aqui arriscando também aqui uma vitória do Inter e um empate nesse jogo 13. No jogo 14, o Rennes e o Saint-Étienne da França. E aqui nesse jogo a gente não está, também até pela falta de opção, a gente não pode fazer um jogo caro, pela colocação do Rennes aqui nesse campeonato. E
por jogar em casa, a gente está colocando coluna 1 seco nesse jogo 14 aqui do Campeonato Francês. Ok, pessoal? Então a gente tem tá aí o palpite que a gente vai mostrar um pouquinho mais na frente. Lembrando sempre que esses jogos que a gente vai deixar com um asterisco aí é porque são jogos que os times vão jogar no meio de semana. Então é possível que eles poupem jogadores, embora que no palpite eu já tenha considerado isso, possam poupar jogadores, mas cabe a vocês fazerem uma análise se eles vão ou não poupar jogadores. Porque alguns times disso aí, se eles não pouparem jogadores, eles são favoritos. Então vocês têm que avaliar isso aí. Mas no meu palpite eu estou considerando que esses times que jogam no meio de semana seguinte aí pela Copa do Brasil ou pela Libertadores, eles irão poupar jogadores. Por isso que eu botei alguns resultados com vitória do outro time ou então empate. Pronto, e aqui a gente está com o resumo do palpite que a gente fez. Um empate no jogo 1 e 2, como eu falei no asteriscozinho aqui, é porque o Internacional tem um jogo no meio de semana seguinte, como eu falei aqui, pela Copa do Brasil. Então vocês podem avaliar se ele vai poupar jogadores ou não, acompanhar o noticiário. Joinville e Chapecoense, a gente colocou um empate. No jogo 3, Atlético de Goiás, a gente colocou coluna 1 pela mesma razão, apesar do Atlético estar melhor, mas o Goiás está melhor, mas o Atlético joga em casa e o Goiás tem jogo pela Copa do Brasil. Então a gente está acreditando que ele deva poupar jogadores. Volta Redonda e Botafogo. Vitória do Botafogo. Jogo 5, Ituano e Palmeiras. O Palmeiras não tem jogo no meio de semana seguinte pela Libertadores, vai ter só em abril agora, mas pelo futebol que o Palmeiras está mostrando nesses últimos jogos, nós aqui estamos apostando na vitória do Ituano. Jogo 6, Botafogo e Corinthians. Botafogo e São Paulo é um time bom, está apenas uma posição atrás do Corinthians. E também pelo fato do Corinthians ir jogar no meio de semana e possivelmente poupar jogadores, a gente aqui colocou a vitória do Botafogo. No jogo 7, Figueirense e Avaí, ambos têm jogos pela Copa do Brasil no meio de semana. E embora o Avaí esteja um pouco melhor no campeonato, a gente está colocando um empate, que é o mais provável nesse jogo aqui. É um clássico, é um jogo difícil. E no jogo 8, Macaé e Flamengo. O Macaé, o Flamengo seria franco favorito nesse jogo, porém, como ele também vai jogar, tem jogo no meio de semana, pela Libertadores, então a gente está apostando aí em um possível empate também com o Macaé, mas estamos botando vitória 2 Flamengo e empate nesse jogo 8. No jogo 9, Madureira e Vasco, também pelo fato do Vasco ter um jogo no meio de semana, a gente está colocando um empate, né, no Madureira, mas cabe a vocês analisarem, porque o Madureira, na situação do Madureira, o Vasco pode até mesmo com o time misto ganhar no Madureira sem muita dificuldade, mas de qualquer forma a gente está botando aqui um empate e vitória do Vasco. Jogo 10, Vila Nova de Minas e América Mineiro. A gente está colocando vitória do América Mineiro. Jogo 11, do Campeonato Inglês, Arsenal e Watford. A gente está colocando empate nesse jogo, pelo fato de... É um jogo equilibrado. O Watford, apesar de estar um pouquinho melhor, mas o Arsenal joga em casa. Então a gente está colocando empate. No jogo 12, Las Palmas e Vila Real. A gente coloca a vitória do Vila Real, coluna 2. Jogo 13, Inter e Nápoles. A gente está colocando vitória do Inter, empate. E o jogo 14 é pelo Campeonato Francês, é o Rennes da França e o Saint-Étienne. E aqui a gente também está colocando coluna 1 no jogo 14, vitória do Rennes. Ok, pessoal? E aí a gente pede que quem não for inscrito no canal, que se inscreva, compartilhe, dê um like para que a gente tenha uma melhoria aí no conceito do canal, para que a gente possa ficar publicando aí esses informes aí para vocês da loteria, mas sempre recomendando que não deixem de acompanhar os noticiários para ver se esses times que vão jogar aí por Copa do Brasil e Libertadores no meio da semana, se eles vão de fato poupar jogadores ou não. A depender daí você pode modificar o seu palpite. Ok, pessoal? Boa sorte a todos e vamos até o próximo, aguardar o próximo concurso.